Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus para você, para toda a sua família. Meus irmãos, mais uma vez nós nos reunimos para falar de um procurado na Sagrada Escritura. Semana passada falamos do primeiro procurado, o pecador. Lucas capítulo 19, versículo 10, aonde diz que o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Hoje vamos trazer o segundo procurado. Quem é o segundo procurado? O segundo procurado na Sagrada Escritura é o intercessor. Vamos acompanhar a partir do texto de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Lembrando que a ideia não é nós fazermos uma pregação expositiva do texto, nem também um aprofundamento no tema da mensagem, mas trazer uma mensagem breve e provocativa aos nossos corações. Ezequiel 22:30 nos diz: procurei entre eles alguém que construísse um muro e ficasse firme na brecha diante de mim em favor do país, para eu não o destruir, mas não encontrei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos, o texto é bem claro: o Senhor procura alguém que fique na brecha, que fique clamando em favor do povo, fique entre Deus e o povo, para que a ira de Deus não destruísse aquele povo. Meus irmãos, nesse texto e nesta mensagem que Deus procura um intercessor, dentro desta mensagem existem duas mensagens, podemos dizer assim, duas grandes mensagens. A primeira delas diz a respeito de Jesus. Por que a respeito de Jesus? Veja, o texto diz que Deus procura alguém para ficar em favor do povo, para que a ira dele não destruísse o povo. Você se lembra do texto de Gênesis, capítulo 18, a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra, quando Abraão começa a como que pechinchar com Deus, porque Abraão começa dizendo assim: Senhor, se tivesse 50 justos na cidade, o Senhor vai destruir a cidade mesmo com 50 justos? E Deus vai dizer para Abraão: por causa dos 50, eu não destruirei a cidade. E a partir daí Abraão começa a baixar. Se tiver 45, se tiver 30, e ele chega, irmãos, até 10. Mas não havia nem sequer 10 homens justos naquela cidade. Romanos capítulo 3 vai dizer que não existe nenhum justo sequer. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. A carta aos Romanos ainda nos diz que toda boca se cale e todos se convençam que são culpáveis diante de Deus. Veja que situação então irremediável. Não há sequer um que pudesse aplacar a ira, que pudesse se oferecer em oração. E nessa situação, o que Deus faz? Deus abandona? Deus deixa? Ou Deus simplesmente derrama então a sua ira sobre o povo? Não. Deus se faz homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Jesus então, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, se coloca na brecha em favor do povo. Ele se coloca como o verdadeiro intercessor. Não é aquele que vai ao templo levando sangue de bodes, de carneiros, de touros, mas ele entra no santuário com o seu próprio sangue. Ele é o justo, Jesus Cristo, o justo. O único e verdadeiro intercessor é Jesus. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer na carta a Timóteo, eu quero pegar esse texto com você, Timóteo capítulo 2, versículo 4. Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade,
o homem Cristo Jesus, que se entregou por resgate de todos. Jesus é o único intercessor, o único mediador. A carta de João também nos diz: se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Veja, meu irmão, você se lembra também de um texto quando Deus pede para Abraão oferecer o seu filho Isaque em sacrifício? Abraão sobe ao monte Moriá e coloca o lenho nas costas de seu filho Isaque. E chegando lá, no momento em que ia oferecer o seu filho, Deus o impede. E Deus providencia um animal que estava preso entre os espinhos para ser então sacrificado. Esse texto nos diz a respeito de Jesus. Ele carregou o lenho sobre as costas, teve a sua cabeça presa aos espinhos da coroa. Ele é a providência de Deus para sacrifício, para aplacar a ira, para ser a expiação, para ser o resgate, para ser o intercessor. Por isso a Bíblia diz que nenhum outro nome nos foi dado pelo qual possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Jesus é o intercessor por excelência. Essa é a primeira grande mensagem. Mas qual é a outra grande mensagem? A outra grande mensagem é que em Jesus, eu e você somos intercessores. A Bíblia diz também na carta aos Romanos, nós somos o corpo de Cristo. Todos nós, corpo de Cristo. Membros de Cristo. Se Ele é o intercessor, nós em Jesus somos intercessores. Mas não somente isso, a Bíblia diz na carta de Pedro que nós somos um povo sacerdotal. Também Apocalipse capítulo 1, versículo 6 diz que Jesus, com seu sacrifício, adquiriu um povo sacerdotal para o Pai. Nos tornou um povo sacerdotal. Portanto, enquanto um povo sacerdotal, nós oferecemos sacrifícios. Como um povo sacerdotal, em Jesus nós somos também intercessores. Por isso eu quero conclamar você que me ouve agora, você para ser um intercessor, ou melhor, eu quero dizer, se você é um cristão batizado, você já é um intercessor. Não é a intercessão para aqueles, eu tenho um ministério de intercessão. Me chame de saudosista se você quiser, mas eu tenho saudade daquele tempo, que após sermos batizados no Espírito Santo, nós íamos para a escola da intercessão. Era ali o nosso primeiro lugar, a escola. Aprende a interceder. Íamos lá junto com aquelas senhorinhas, aqueles senhores, e ali nós aprendíamos a interceder, a entrar no terreno do inimigo através da oração e saquear almas para o Senhor Jesus. Entende, meu irmão? Nós somos intercessores. A igreja nos ensina que pelo batismo nós participamos do munus tríplice de Cristo. Palavra bonita, não é? Munus tríplice. Munus significa ofício, responsabilidade, dever, cargo, obrigação, função. Por que tríplice? Porque em Jesus, Jesus é o verdadeiro rei, verdadeiro profeta, verdadeiro sacerdote. Pelo batismo nós nos tornamos reis, profetas e sacerdotes. E a intercessão entra aí, nesse munus tríplice. Pelo batismo eu me torno um sacerdote. O sacerdócio comum. E dentro dessa vivência do sacerdócio comum está a intercessão. E quando nós entendemos isso, nós podemos nos voltar para aquilo que está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, um texto muito conhecido, famoso, clássico, onde nos diz:
Se então o povo sobre o qual for invocado o meu nome se humilhar, orar, me procurar e se converter de sua má conduta, eu escutarei do céu, lhe perdoarei o pecado e restituirei saúde à terra. Olha só a responsabilidade que existe sobre nós, que somos o povo que trazemos o nome do Senhor. Se nós orarmos, se nós procurarmos a Deus, se nós nos convertermos da nossa má conduta, Deus escutará as nossas orações e vai sarar a face da terra. Meus queridos irmãos, e não estamos falando aqui de sarar a face da terra no sentido das geleiras que estão derretendo, das baleias que estão morrendo, das focas que estão se acabando, das matas que estão sendo queimadas. Não, nós estamos falando de almas que estão indo para o inferno. Neste momento, enquanto você me ouve, quantas almas estão indo para o inferno? Quantas pessoas estão morrendo sem se converter? Um dia Jesus perguntou para os discípulos: acaso o Filho do Homem encontrará fé sobre a terra quando ele voltar? E eu fico pensando que Jesus esperava dos discípulos uma resposta. Ele estava como que desafiando os discípulos, dizendo: e aí, vocês vão fazer alguma coisa? E eu penso que os Boanerges, os filhos de Trovão, Tiago e João, já deveriam ter dito assim: ei, se depender de nós, haverás fé sobre a terra quando o Senhor voltar. Meus irmãos, o Senhor está nos provocando para que os intercessores se ponham em marcha, para que os intercessores se ponham em oração. Você é um intercessor. Não importa se você não está ativo na igreja, em algum movimento pastoral, mas você é um homem, uma mulher batizada no Espírito Santo, batizada sacramentalmente e também teve a experiência do batismo no Espírito. Ô meu irmão, minha irmã, levante-se como intercessor, sabe? Sacode essa poeira que está sobre a sua vida espiritual. Não acabou ainda não. Não encerrou a sua jornada ainda não. Não acabou a sua tarefa ainda não. A sua missão ainda não se esgotou. Ainda existem almas para serem salvas. Pensemos no valor de uma alma. Como diz uma canção, né? Irmão, você sabe o valor que tem uma alma? Oremos, intercedamos juntos mesmo. Como certa vez o Senhor falou num congresso em profecia, no congresso da renovação carismática: orem, orem sozinhos, orem em grupo, orem em retiro, mas orem. Deus continua procurando o intercessor. Agora, em Jesus Cristo, o único intercessor por excelência, nós somos também chamados a interceder. Por isso, retomo a carta de Paulo a Timóteo, primeira carta, quando Paulo nos diz, no capítulo 2 de Timóteo: antes de tudo peço que se façam súplicas, orações, intercessões, ação de graça por todas as pessoas, pelos reis, pelas autoridades em geral, para que possam levar uma vida calma e tranquila, com toda piedade e dignidade. Me recordo uma vez que, trabalhando num lugar, uma senhora começou a reclamar do governo, e falar do governo, e falar do governo. Eu falei para ela: a senhora crê na Bíblia? Ela falou: creio. Eu falei assim: então, a senhora já orou pelo governo? Ela falou: não oro por esse homem. Ela falou assim: então, a Bíblia diz que nós devemos orar pelos reis, pelas autoridades em geral, para que possamos levar uma vida calma e tranquila. Irmãos, oremos por esses homens. Ah, mas são corruptos. Mas há um princípio bíblico que, se nós orarmos, nós vamos levar uma vida tranquila e calma. O mundo se rege por princípios, e o princípio bíblico é: ore, pedi e recebereis, batei e a porta se abrirá. São princípios bíblicos. Nós precisamos orar. Ainda no mesmo capítulo, no versículo 8: quero, pois, que em toda parte os homens orem, erguendo as mãos santas,
sem ira e nem contenda. Não adianta rezar bastante se o coração está cheio de mágoa. Não adianta querer interceder se o coração está cheio de ressentimento e contenda. Não nos dará tempo de trabalharmos como interceder, critérios para intercessão. Não vamos trabalhar isso. O que eu quero é provocar você no sentido de que Deus procura um intercessor, para que nele, em Jesus Cristo, nós também intercedamos pela face da terra. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todas as pessoas. Meu irmão, minha irmã, espero que você possa dizer para Jesus: Senhor, o Senhor achou um, estou aqui. Qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta? O que você diz diante desta provocação? Vai deixar as coisas como está? A quem muito é dado, muito será exigido. Eu falo com você que um dia experimentou a graça. Ei, carismático dos velhos tempos. Dobre-se em oração. Unamo-nos em oração e em intercessão. Eu peço que o Senhor abençoe você, a sua vida, e que o Espírito Santo te convença a dizer sim e voltar a ser um intercessor para a glória de Deus. Deus abençoe você e toda a sua casa. Amém.